entre o advogado e o constituinte, uma vez que cria uma situação de conflitualidade e de confiança, como já criou. Parece-me a mim que é uma situação absolutamente desnecessária. E vou mais longe. Vamos ver o que é que diz o artigo 71 do Código de Processo Penal. Qual deles está a ler? Estou a ler o que está em vigor, meritíssimo. O artigo 71 que está em vigor. Diz assim: se, porventura, aparecer algum facto que efetivamente o réu pronuncia-se neste julgamento, que esteja em contradição com aquilo que está na peça do advogado, só tem que efetivamente fazer aquilo que diz a lei. O arguido pode retirar eficácia ao ato realizado em seu nome pelo defensor. Única, exclusivamente, diz que este facto está em contradição com o que o senhor diz. Ele tem a possibilidade de tirar a eficácia do ato por mim praticado. Estar entrando neste tipo de perguntas é um protesto a qual eu quero ser o mais veemente possível. Porque está a criar conflitos, meritíssimo. É preciso perceber a conflitualidade que queria construir. A conduta errada é sua. Porquê, meritíssimo? A conduta errada nesse julgamento é sua. Porquê? Agora explico porquê. Não é ilegal, a menos que mostre o dispositivo legal, o Ministério Público confrontar o réu com sua contestação. A contestação apresentada, primeiro, dizer que a contestação do réu não vale como prova não é correto. Não é correto. Em direito, são admissíveis, em direito e em processo penal, admissíveis todas as provas que não sejam proibidas por lei. A menos que o Dr. Gani apresente dispositivo legal, estabeleça que isto é proibido, então é permitido. Terá todo o tempo do mundo para apresentar ao tribunal um dispositivo que diz que isto é proibido. Não vai encontrar. Aposto com o ilustre advogado que não vai encontrar esse dispositivo, porque não existe, porque é permitido. Ponto. Segundo, porque o legislador entendeu que pode surgir essas circunstâncias de o advogado dizer algo que o réu não concorda, é que estabeleceu nesse sentido. É porque o legislador sabe muito bem que existe esse tipo de situações e decidiu regulamentar, tal como o senhor leu. E, portanto, não é proibido. Nesse caso, tem a solução legal que apresenta aí, mas não pode dizer. É verdade. E não se pode escamotear isso quando o advogado escreve algo que o réu não concorda. Há aqui uma relação de confiança entre eles que fica minada. Mas esse é privativo, é um assunto particular do advogado que escreveu com o próprio réu. Porque o advogado, quando escreve peças, deve ir ao encontro com o réu e apresentar, mostrar a ele, ler, verificar se concorda com aquilo ou não, depois ir apresentar. O advogado não deve apresentar peças processuais, contestações, alegações, requerimentos, em que o réu apresenta falar como primeira pessoa e depois, para eu ser confrontado, dizer, eu não disse isso. Eu não disse isso. O advogado, quando juntou isso, não me mostrou. Não sei. E o tribunal pode fundamentar sua decisão com base na contestação do réu. Da mesma forma que o tribunal pode chegar à conclusão de que não está verificado o elemento constitutivo de uma infração, seja objetivo ou subjetivo do tipo, quando o mandatário, em sede de contestação ou em sede de alegação, demonstra que não está verificado aquele elemento. Então, como pode dizer que esta peça não tem nenhum valor? Não é verdade. Não é verdade. Então, não é o Ministério Público está a fazer seu trabalho. E o trabalho é legal. Não é proibido confrontar o réu com a contestação, porque a contestação foi feita no seu interesse.
Agora, tem aí uma solução. Se o réu quiser, pode dizer, não confirmo isto que o meu mandatário escreveu, tal como o ilustre advogado acabou de dizer. Mas agora dizer que isso é ilegal, não é. A menos que mostre o dispositivo legal que assim estabeleça, não é? Agora, entendo sua reação, porque o seu constituinte, o réu Gregório Leão José, pode achar que o Dr. Gani escreveu coisas que lhe prejudicam. É um seu pensamento, é legítimo que pense assim, mas esse é um problema vosso. Este é um problema vosso. E eu não vejo até problema aqui, que até tem uma solução que o doutor está aí a apresentar. E também ele não é obrigado a confirmar. Há outros que estiveram aqui a dizer que não, eu não... Quando o advogado escreveu isso, eu não vi. Então levamos... Já torna-se uma situação preocupante. É preocupante. Por que é preocupante? Porque as pessoas podem ser levadas a pensar que os advogados escrevem coisas, vão dar entrada no tribunal sem informar os réus. O que era mesmo preocupante. É muito preocupante. Porque o normal é fazer as peças, contestação, já estamos em processo penal, não é? Podem ser contestações, podem ser alegações, tirando aqueles requerimentos com matéria de direito, e apresentar. E o Dr. Gani não viveu os fatos. Para escrever uma alegação, alguém disse-lhe os fatos. E a pessoa que se pode dizer que lhe disse os fatos, pela lógica, é seu constituinte. Não esteve em Abu Dhabi, não esteve em Quil, não esteve no comando conjunto, não faz parte das Forças de Defesa e Segurança, fazia parte de algum ministério para participar naquele que era alargado. Então, resumindo e concluindo, o ato praticado pelo Ministério Público, designadamente confrontar o réu com contestações, alegações, não é ilegal. Se for ilegal, peço para o Dr. Gani apresentar o dispositivo legal que proíbe. Por favor. Excelentíssimo, com o devido respeito, sem querer prolongar este debate, eu não tenho que apresentar nenhum dispositivo. Eu penso que é pela lógica processual vir confrontar documentos que são feitos pelos advogados com o réu, não me parece que eticamente seja no mínimo aceitável. O Ministério Público pode fazer as perguntas que quiser o réu, eu estou aqui sereno, algumas até não estou de acordo, mas não intervenho, que eu acho que tem esse direito de querer explorar todas as hipóteses para contribuir para a descoberta da verdade. Situações como estas, efetivamente, é preciso perceber as situações. Primeiro, na altura que nós fazemos o despacho, estes documentos, estamos ainda na pronúncia. Houve recursos, houve situações que evoluíram. Qual é o fundamento legal de fazer esta confrontação? Eu tenho a resposta que opõe a isto, que é este artigo 71 do Código de Processo Penal. Eu não quero prolongar este diálogo, Martins, com o devido respeito que tenho por si, e é muito como o senhor sabe, até porque admiro o seu trabalho, a sua inteligência, a sua forma de dirigir esta reunião, mas eu não podia deixar de dizer isto como uma chamada de atenção. Eu, se quiser fazer um protesto, eu faço o protesto de bata, mas não vou fazê-lo. Não é este o meu objetivo. O meu objetivo aqui é que salvaguardemos a relação existente num julgamento com esta dinâmica entre os constituintes e o cliente. Eu não me sinto chocado, nem o Dr. Leão se sentirá, mas eu quero efetivamente que fique efetivamente claro. Salvaguardemos a imagem dos advogados, dos intervenientes processuais, das pessoas que cá estão, para não transmitir a ideia, porque há transmissão indireta, aquilo que aparece no público das redes sociais é ofensivo para os advogados. Eu estou a ressurgir isto por causa disso. Peço que, de facto, pondere e considere esta situação. Eu não tenho nenhum dispositivo legal, assim como o Ministério Público não o tem, assim, também não tem o Ministério Público. Mas tem uma coisa o Ministério Público, é a ética, é o respeito pelos intervenientes processuais, é o respeito pelo processo, mas estamos aqui, todos somos colegas, estamos cada um na sua função, o Martíssimo é formado em Direito, todos são formados em Direito, mas cada um com a sua função. Não nos efetivamente metam na fogueira os advogados lá fora, porque isto está a ser feito em transmissão direta. Há aqui advogados que já me interpelaram lá fora,
muito incomodados, muito aborrecidos e com razão. Portanto, aquilo, quando eu faço intervenção, não era para ficar aqui registado em nada. Sim. Aproveitei esta oportunidade e quero pedir ao Meritíssimo, não tenho aqui nenhuma intenção de entrar aqui em diálogo. Sim. Não, eu só quero que o Meritíssimo... Mas também tome em consideração isto, que é muito importante. O Tribunal não entrará Não só o Meritíssimo, como a representante do Ministério Público que tem feito estas perguntas, que também entra em consideração. Sim, mas... Todos nós merecemos respeito. Sim. Doutor Gani, em direito, as normas de cortesia, as normas de trato social,